A outra. Não, essa foi a cadeia, eu acho. Ali, perto. Essa daí. Eu vou dar logo as duas aulas pequenininhas para depois dar a aula maior. Mas aí vocês vão ter o intervalo com o Fernandinho falando de cefaleia e epilepsia. Bom, o AVCH na emergência é uma das coisas que leva ao rebaixamento de nível de consciência, certo? A gente tem dois tipos de hemorragia, a hemorragia subaracnoidiana e a hemorragia intraparenquimatosa. Vou começar falando aqui do hematoma intraparenquimatoso, que é aquele AVC onde você tem um extravasamento de sangue para fora do vaso, mas ele fica contido pelo parênquima cerebral. Você pode ter esses hematomas no lugar mais frequente, que é aqui na região de núcleos da base, mesencéfalo, cerebelo. Você pode ter esses hematomas mais corticais e você pode ter ele aqui menos condensado, e aí a gente vai ver a causa de cada um, né? Porque esse aqui é muito mais hipertensivo, núcleo capsular, mesencefálico, cerebelar, são os hematomas de causa mais hipertensiva. Esse aqui, lobar, normalmente é um paciente mais idoso, muitas vezes causada por angiopatia amiloide. E esse tipo de hematoma aqui, que a gente vê já que ele não é tão uniforme quanto esses outros, eles são causados por malformações arteriovenosas, certo? Então, já de cara na tomografia, a gente já tem mais ou menos a ideia da etiologia desses hematomas. O hematoma, de forma geral, ele vai levar a alteração do nível de consciência, pode levar a náusea e vômito, pode levar a dor de cabeça, crises convulsivas. A crise convulsiva aí é muito mais quando a gente tem esses hematomas lobares, mais corticais e por malformação arteriovenosa. Um déficit motor neurológico, que pode ser traduzido por uma disartria, que é a alteração na fala, por afasia, por uma paresia ou hemiplegia. E a hipertensão. Só que o que tem que ficar bem claro é que nem todo paciente que está hipertenso, ele acabou de ter um AVCH, que é também um questionamento frequente. A gente recebe a ligação já dizendo, eu tenho um paciente aqui com AVCH. Eu digo, já fez a tomografia? Não, mas a pressão está 250 por alguma coisa. Tá, até prova o contrário, ele teve um AVC. Se foi AVCI ou AVCH, eu só vou saber quando eu fizer a tomografia, certo? Então, estar hipertenso não significa que teve um AVCH. E o déficit focal também não quer dizer muita coisa, porque ele é igual ao do AVC isquêmico, certo? A gravidade do paciente. Em geral, esses pacientes do AVCH, eles são um pouco mais graves. É tanto que são eles que chegam primeiro na emergência do que os do AVC isquêmico. Eles não ficam em casa esperando o déficit passar, né? Em geral, eles são mais graves. Mas a mesma regra da hipertensão serve para o paciente que chega grave. Não é porque ele chegou grave que ele é um AVCH. Ele pode ser um AVC isquêmico, certo? Então, na prática, não tem como, clinicamente, dizer se um paciente está tendo um AVCH ou um AVCI. Tá? Isso aí é um diagnóstico tomográfico. Tá? Então, para que a gente não cometa os erros que a gente vê de... O paciente fez um AVCI, mas chegou muito grave, chegou com a pressão muito alta e o colega já começa a baixar a pressão na unidade de pronto atendimento. E aí o paciente chega na neurologia com a pressão baixa, né? Bem mais baixa do que deveria estar para tratar um AVC isquêmico. Quando a gente faz a tomografia, era um AVC isquêmico. Muitos pacientes, inclusive, pioram no transporte, né? Porque transporta reduzindo a pressão e o déficit piora. E aí, quando chega para fazer a tomografia, a gente piorou do déficit porque era um AVC isquêmico e a pressão foi inadvertidamente baixada. Então, na prática, não baixem a pressão
antes de fazer a tomografia. Tá? Além disso, aí a história clínica que eu coloquei aqui, a hipertensão arterial, o uso de drogas ilícitas, o uso de anticoagulante, lógico. Se eu tenho um paciente que usa Marevan, ou usa da bigatrana, a pixabana, enfim, esses outros novos anticoagulantes orais, é muito maior a chance dele ter feito um AVCH. Mas também isso não quer dizer que ele fez um AVCH. A gente está cansado de receber paciente em uso de Varfarin ou de Rivaroxabana que fez um AVC isquêmico usando a medicação, certo? Usando a medicação. Não sei exatamente como é que está o INR do paciente usando o Marevan. Então, pode ser que ele tenha feito um AVC porque o INR não estava ajustado. Tá? Mas é mais provável que esses pacientes, sim, estejam fazendo AVCH. História de trauma e doença hematológica. Esse paciente já tem uma disfunção plaquetária, eu já tenho história de distúrbio de coagulação, sim, tem uma grande chance dele estar fazendo um AVC hemorrágico. Esse score aqui, o score ICH, é um score que a gente usa para determinar a gravidade desse paciente. Ele é composto pelo score da escala de Coma de Glasgow, pelo volume do hematoma, se esse hematoma ele é infratentorial ou supratentorial, ou seja, está acima ou abaixo da tenda do cerebelo, e pela idade do paciente. Né? E aí a gente coloca isso numa escala. Então, vamos supor que o paciente chega na emergência com a escala de Coma de 7. Então, se está 7, está aqui entre 5 e 12, ganhou 1 ponto. Quando eu faço a tomografia, ele tem um hematoma grande, maior que 30 ml. Ele vai ganhar mais 1 ponto. São 2. Tem inundação intraventricular, esse hematoma drena para o ventrículo ou não drena para o ventrículo. Se drenar para o ventrículo, ganha mais 1 ponto. É acima da tenda do cerebelo ou é abaixo da tenda do cerebelo? É infratentorial. Então, qual é a lógica, né? Os pacientes que têm hematoma infratentorial em fossa posterior, a tendência deles rebaixarem o nível de consciência mais rápido é muito maior, porque a fossa posterior é menor, né, do que o restante do cérebro. E a idade? Maior que 80 anos, menor que 80 anos. Então, quando eu somo isso tudo, eu vou ter aqui o número total de pacientes que foi estudado para fazer a escala, que era 152, e aqui é a porcentagem de mortalidade desses pacientes em 30 dias. A gente vê que aqueles pacientes que tinham escala de 0, ninguém morreu em 30 dias. Certo? À medida que o score foi aumentando, até chegar em 5, 100% dos pacientes que entraram na emergência com um score de 5 vieram a óbito em aproximadamente 30 dias. Então, é uma maneira da gente utilizar para quem a gente vai operar, porque não adianta você operar um paciente que chega com ICH de 5, porque a gente sabe que em 30 dias 100% vai a óbito. Certo? E é uma maneira da gente também instituir, mesmo que na emergência, os cuidados paliativos. Né? Não é um momento muito agradável para começar, porque a pessoa estava rígido e de repente está numa situação com ICH de 5, um Glasgow 3, e aí às vezes para a família entender isso é um pouquinho mais difícil do que no paciente que já vem com a doença crônica, mas fazer cuidado paliativo na emergência também é possível quando eu tenho esses dados, certo? O tratamento dos pacientes, a rigor, nas adequadas condições, todos esses pacientes devem ir para a unidade de terapia intensiva, devem ser solicitados exames laboratoriais, como é um hematoma, então a gente vai procurar por distúrbio de coagulação, avaliação da neurocirurgia, para aqueles hematomas maior que 30 ml, se for supratentorial, se for maior que 3 centímetros, para os infratentoriais, e o controle pressórico. Aí sim, se eu sei que o paciente é um hematoma intraparenquimatoso, aí eu vou controlar a pressão. Só que a gente tem que controlar a pressão de maneira ponderada. Se eu tenho suspeita de hipertensão intracraniana, eu tenho que lembrar que eu tenho que manter uma pressão arterial média maior que 130, porque a pressão de perfusão cerebral vai ser dependente
do fluxo para o cérebro. E esse fluxo vai ser... Não é para baixar a pressão de todo mundo. Eu tenho que avaliar caso a caso. Esses pacientes aqui, adequadamente, eles devem ficar com monitor de pique. Tá? Isso tudo nas condições normais e ideais para a gente cuidar do paciente da gente. Se não tem suspeita de hipertensão intracraniana, aí eu posso manter uma pressão sistólica mais baixa, certo? Menor que 160. Como é que eu vou tratar essa hipertensão, né? A literatura traz o esmolol como uma droga muito boa para tratar hipertensão arterial, só que no SUS a gente não tem esmolol. Tá? Outra possibilidade é a anicarnipina, hidralazina e o nitroprusiato de sódio, que na prática é o que todos vocês vão usar, tá? Que é o nipride. Então, na dose de 0,5 a 10 microgramas por quilo por minuto, para você baixar essa pressão. Tratar as hemorragias. Aí vai depender do que está causando essa hemorragia, né? O varfarin, a gente sabe que o objetivo é normalizar esse NR e deixar ele menor que 1,5. Então, eu vou tratar isso com plasma fresco e nos locais que tem com complexo protrombínico. As plaquetopenias, plaquetas menor que 100 mil, devem ser tratadas também na presença do hematoma. Não é plaqueta menor que 100 mil, eu vou fazer reposição de plaqueta para todo mundo. Mas se o paciente tem uma hemorragia intracraniana e tem plaqueta menor que 100 mil, eu vou tratar. Uma unidade para cada 10 kg de peso. E o fibrinogênio, se ele está menor que 100, a ideia da gente é deixar esse fibrinogênio em pelo menos 100. E aí eu vou tratar com crio precipitado. 1 a 1,5 unidade para cada 10 kg de peso. E nos serviços que tem, a gente pode fazer o hemocompletando. Antídotos de novos anticoagulantes. Antigamente a gente não tinha antídoto para os novos anticoagulantes. Hoje, todos já têm o seu antídoto, certo? Então, o Andexa é o antídoto aí para a apixabana e rivaroxabana e o indarucizumab para a dabigatrana. Saindo do hematoma intraparenquimatoso, a gente entra na outra hemorragia intracraniana, que é a hemorragia subaracnoidiana. Que a minha missão aqui é desfazer uma coisa que a gente aprende na faculdade, de que toda hemorragia subaracnoidiana é grave, que o paciente chega com glasmo muito baixo, anisocórico e com pitose na emergência. Tá? Então, a minha missão hoje aqui vai ser essa. E para começar a missão, vou trazer um caso também que aconteceu no Pelópidas. É um paciente do sexo masculino, 62 anos, sem nenhuma comorbidade conhecida, disse que estava assistindo televisão, terminou de assistir a novela e, ao desligar a televisão e ir para o quarto, no corredor de casa, sentiu uma cefaleia que ele nunca tinha sentido na vida. Diz que durou segundos, porque ele disse que aquela dor ninguém aguentava por muito tempo. Ele disse que quase cai, mas não conseguiu se segurar. E aí pediu ajuda para quem estava em casa, sentou, ficou com muita dor de cabeça, tomou um analgésico que tinha em casa, a dor de cabeça não passava. Ele foi para a unidade de pronto atendimento mais perto de casa, foi atendido, falou a história dele, foi medicado, disse que a dor aliviou um pouco, não passou, mas aliviou, e foi liberado de alta para casa. No outro dia, permanecia com dor de cabeça, foi de novo na unidade de pronto atendimento, medicado novamente, alta de novo para casa. Foi 3 vezes na unidade de pronto atendimento, alta para casa depois de medicação. E aí, como a dor de cabeça tinha persistido, ele, por um acaso, foi parar no Pelópidas. E aí foi avaliado inicialmente pelo cardiologista, que pediu a tomografia, mas que não tinha achado nenhuma alteração no exame neurológico dele também. E aí me chamaram para ver o paciente, e o que me chamou a atenção não foi o exame neurológico,
nem a tomografia do paciente. Foi a história do paciente, de dizer que estava em casa, bem, normal, levantou, teve uma dor de cabeça muito forte, súbita, e o paciente mesmo dizia: doutora, eu tentava encostar o queixo no tronco e eu não conseguia de tanta dor. Quando eu flexionava a cabeça, doía. Ele fazia, porque sei lá, né, pode ser meningite. Aí eu, certo, conte mais, né? Faça o meu trabalho. E aí, realmente, o exame neurológico dele era normal, ele não tinha nenhuma alteração, porque quando ele chegou para mim já eram 7 dias, certo? E a tomografia dele era absolutamente normal. Não tinha nada na tomografia. Por quê? Aproximadamente 3, 4 dias depois do rompimento do aneurisma, se você não tiver um ressangramento, o organismo vai reabsorver o sangue e não tem mais nada na tomografia, certo? Eu tinha quase certeza que pela história clínica que ele estava me contando, ele tinha tido um aneurisma, eu já estava decidida que se o LCR, que é a próxima etapa da investigação, fosse normal, eu ia insistir na hemodinâmica para ele fazer uma arteriografia. Só que eu não precisei. Quando eu coletei o líquor, veio o sangue. Era realmente um HSA, o paciente foi para a hemodinâmica, tinha um aneurisma de comunicante anterior, foi embolizado na mesma tarde e ficou tudo bem, certo? Mas passou batido. E como ele, passam batido todo dia milhares de HSAs. Por quê? Chega andando, dizendo que está com dor de cabeça, mas não tem nenhuma alteração grande no exame neurológico, faz uma medicação, dá uma aliviada e vai para casa. Por quê? O paciente com HSA, a gente aprendeu na faculdade, que é um paciente grave que chega com Glasgow menor que 8, anisocórico com pitose, certo? E não é. Então, o que chamava a atenção, a dor de cabeça súbita, muito forte. O quadro clínico, cefaleia abrupta, cervicalgia, náusea e vômito está presente aí em mais ou menos 77%. A perda de consciência só está presente em 53%. Então, é só metade das HSAs que desmaiam, certo? A rigidez de nuca, que a gente também quer achar, só está presente em 35% dos pacientes. Fotofobia e, às vezes, aquela dor de cabeça que persiste só está presente em 40% dos pacientes. A cefaleia abrupta, ela existe, em geral, na maioria deles. Mas persistir com a dor de cabeça é num número de pacientes menor. No exame físico, a diminuição do nível de consciência, que é o que classicamente o livro traz, mas assim, lembrando, o paciente pode não ter alteração do nível de consciência. O déficit neurológico focal, às vezes acontece, mas nem sempre acontece. A rigidez de nuca, a paresia do terceiro, normalmente surge quando você tem aneurisma de comunicante posterior. A paresia do sexto só vai surgir quando eu tiver hipertensão intracraniana. E a hemorragia subhialinoide, que eu, para ser bem sincera, só vi uma vez, certo? Quando você faz o fundo de olho, você tem a presença da hemorragia, eu acho que eu botei um aí no final. Então, você tem aqui a alteração de par craniano, você pode ter aqui, ó, anisocoria, com pitose, com estrabismo divergente, porque você tem a paralisia do terceiro. Ou você pode ter paralisia do sexto por hipertensão intracraniana, certo? Então, é o estrabismo divergente e o estrabismo convergente. Isso aqui é a hemorragia subhialinoide, mas, para ser bem sincera, só vi uma vez. E o paciente diz que está vendo vermelho, porque como a retina está cheia de sangue, a descrição do paciente é essa: tive uma dor de cabeça e tudo que eu estou vendo agora eu estou vendo vermelho, né? E quando a gente vai ver, é um HSA. Então, o diagnóstico. Nessa fase aguda, o diagnóstico de escolha é a tomografia. Até 12 horas, ela tem uma sensibilidade aí de 98% a 100%, e depois a gente vê que a sensibilidade vai caindo. De 12 a 24 fica 93%, e em uma semana, metade do sangue vai estar presente, na metade dos pacientes, a outra metade não vai ter nada. Se a tomografia é normal, o próximo passo, se você acha que a história é compatível, é fazer o LCR. E se o LCR é normal, você vai prosseguir com a angiografia. Às vezes, a gente não consegue achar o aneurisma e a gente tem que repetir uma ou mais de uma vez a arteriografia para poder achar o aneurisma. A gente tem algumas escalas
clínicas e tomográficas de gravidade da hemorragia subaracnoidiana. A gente tem a escala de Fischer para mortalidade e risco de vasoespasmo. O Fischer 3 é o Fischer mais grave, né, e não o 4. E tem uma correlação direta aí com a quantidade de sangue no espaço subaracnoide. O risco de vasoespasmo ele é maior no Fischer 3, que é o que acaba levando a mais óbito. E o Fischer 1, que é o que tem ausência de sangue na tomografia, é baixo o risco de vasoespasmo. E o 2 e o 4, o 2 é moderado e o 4 também é risco. O risco de vasoespasmo é baixo. Aqui a gente tem HSA, a lâminazinha de sangue aqui. Essa aqui também é um HSA, só que aqui você tem a presença no parênquima, mas dentro aqui também do ventrículo. E esse aqui só dentro do ventrículo. E aqui você tem sangue em todos os espaços subaracnoidianos. A escala de Hunt-Hess é uma escala a partir dos sintomas clínicos para a gravidade de HSA. E aí você tem do aneurisma não roto, 0, até o coma profundo com rigidez de descerebração, que vai ser a escala mais grave de Hunt-Hess. E aí são essas escalas que também são usadas na emergência da neurocirurgia para definir as condutas com os pacientes. Maior o Fischer, né, no caso o Fischer 3, com a escala de Hunt-Hess muito alta, também risco de morbidade e mortalidade muito alta. Então, a gente vai definir o grau de investimento nos pacientes. O LCR, os achados no LCR vão da elevação da pressão de abertura, a contagem de hemácias elevadas ou só a xantocromia, dependendo do tempo dessa HSA. A gente tem aqui, as fotos do LCR foram cedidas por Fernandinho. Cadê Fernandinho, hein? Ah, tá ali, escondido. Daqui a pouco ele vem dar aula aqui. E aí a gente tem o acidente de punção desse lado aqui, onde eu punciono o líquor, e aí, na hora que eu vou introduzindo a agulha, eu pego algum vaso, e esse vaso acaba sangrando para dentro do espaço subaracnoidiano. Mas aí, quando eu faço a troca dos tubos, esse sangue que foi do acidente de punção, ele sai e não tem mais sangue, porque foi só o acidente. Então, o líquor começa a ficar limpinho, certo? A gente chama a prova dos tubos, certo? E na HSA, não. O sangue já está bem estabelecido dentro do espaço subaracnoidiano, eu vou trocando os tubos e o sangramento é praticamente o mesmo, certo? O tratamento da hemorragia subaracnoidiana passa pelo internamento, idealmente, numa unidade de terapia intensiva, com estabilização das funções respiratórias, cardiovasculares, hemodinâmicas e a programação terapêutica do tratamento do aneurisma, que antigamente tinha que se esperar um período para tratar, mas aqui agora a gente sabe que quanto mais rápido tratar, melhor. Na parte do tratamento clínico, a gente vai ter que combater hipertermia e hiperglicemia, fazer animodipina na dose de 60 mg de 4 em 4 horas por 3 semanas, estatina, anticonvulsivante e corticoide, ainda são coisas que não estão bem estabelecidas, e manter os níveis normais de magnésio. O diagnóstico do vasoespasmo, que é uma das complicações mais temidas, ele vai ser feito pelo Doppler transcraniano. O quadro clínico, em geral, é um novo sinal focal, como um paciente que, por exemplo, antes não tinha um déficit motor, fez a ruptura do aneurisma, mas não tinha uma hemiparesia, e durante o internamento na UTI abre com hemiparesia. E antigamente a gente tinha a história da hipervolemia e da hemodiluição, que hoje não é mais para fazer. A gente vai tratar só com indução de hipertensão, certo? O paciente hoje tem que ter uma volemia normal e tem que ter um hematócrito, hemoglobina normal. E o tratamento hemodinâmico com angioplastia ou vasodilatador, dependendo do que o serviço tiver e das indicações. O tratamento definitivo do aneurisma é feito com embolização ou cirurgia convencional para colocar clipe. Isso também vai depender do que o serviço tem para oferecer
e do tipo de aneurismas. Aneurismas com colos mais largos, muitas vezes eles não conseguem ser totalmente embolizados, às vezes eles fazem uma embolização parcial e depois clipa na cirurgia. E alguns aneurismas são de cara já cirúrgicos, certo? Então isso aí vai depender da avaliação do neurocirurgião. Acho que era isso que eu tinha para falar de hemorragia subaracnoidiana, hematoma intraparenquimatoso e rebaixamento de nível de consciência. Fernandinho vai falar logo da epilepsia e da cefaleia, e aí em seguida eu termino com o AVC isquêmico, que é a aula que eu mais gosto de dar.